Sente-se, tome seu assento e vamos olhar para a palavra do Senhor com amor, carinho. Está indo feliz, essa criança está indo muito feliz. Glória a Deus. Como o Senhor é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Meus irmãos, abra, por gentileza, é um livro que normalmente não se abre domingo à noite, mas também é um livro da palavra do Senhor e ele no seu todo, na verdade, é um grande milagre. Eu estou falando do livro de Esdras. Ele não é difícil de ser achado assim que você termina o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e depois que você caminha, né? Aí você vai todos os livros históricos, aí imediatamente você consegue chegar em Esdras. Então vai devagarzinho, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí começam os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1º e 2º Samuel, porque são livros. 1º e 2º Reis, porque também são livros. 1º e 2º Crônicas, porque também são livros. Tá bom? Alguns amigos brincando dizem, não, Gedeon, a gente pode chamar 1ª Crônicas, porque é a obra de Esdras. Então, 1ª Crônicas, primeira obra literária. 1ª Samuel, não, mas não cola, de maneira alguma cola. Velho Testamento sempre, 1º e 2º são livros. Novo Testamento, aí sim, é no feminino, porque são cartas, epístolas, tá? Então, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses. Os irmãos já leram 3ª Tessalonicenses? Ela é fantástica. Não está na Bíblia. Amém? Então, os irmãos que leram, eu depois preciso conversar com você, porque minha Bíblia está incompleta. Tá? Amém? Mas é só 1ª e 2ª. A única que tem 3 é João. 1ª João, 2ª João, 3ª João. Tá bom? Muito bem, meus amores, a paz do Senhor. Que noite gostosa, fria, entretanto quente pelo Espírito, e é maravilhoso estar na casa do Senhor. Quando a gente abre o livro de Esdras e a gente pega já o 1º capítulo, a gente fica assustado, absolutamente assustado. Um livro como esse, ele é produto absoluto da misericórdia de Deus. Não há outra forma, obrigado meu pastor, de entender Esdras e depois Neemias, senão através da ação de um Deus todo-poderoso. Os teólogos do Antigo Testamento, os homens que trabalham e labutam e lutam com o texto, porque se há uma coisa incorreta, irmãos, é você pegar a palavra do Senhor, abrir e dizer, agora o Senhor vai falar. E aí começa a ler e vai falando, e lê e vai falando, e lê e vai falando, e pensa que está sendo usado por Deus. Não me faça isso. A palavra do Senhor é santa, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para nossos pés. Nunca faça isso, porque quem a deu a nós foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo usou homens cheios dele, num contexto histórico, para uma mensagem
em primeiro lugar, especificamente naquele momento, com consequências para aquele momento. E aí, depois que a gente abre, cavuca, escava e corre atrás, e entende o que está acontecendo, e discerne o que está acontecendo, e que entende qual a mensagem, para quem foi enviada a mensagem, e aí entende o que o Espírito Santo está verdadeiramente falando, aí sim, a gente se apropria daquela mensagem, e pensa nos nossos dias, e vê o que o Espírito Santo está fazendo. Fora isso, é brincar com a palavra de Deus. E pelo que me lembra historicamente, o último povo que com a palavra de Deus brincou, veio parar no cativeiro babilônico. Então, com a palavra de Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se projeta o que se quer. Eu não posso abrir a palavra de Deus e, querendo falar alguma coisa para alguém, acho o versículo ideal na cabeça do pobre. A palavra de Deus não se subordina a mim. Ela é viva e eficaz. Eu me subordino a ela. E como tarefa de absoluta submissão a ela, eu e você devemos abrir, ler, ir atrás de todo o contexto histórico, geográfico, político, social, e entender para quem ela foi destinada, e compreendendo o que o Espírito Santo queria aos primeiros destinatários, aí sim, continua a ler, e se for o Velho Testamento, o cuidado é maior ainda, porque eu tenho que submetê-lo ao Novo Testamento. Eu tenho que entender que o Novo Testamento coordena o entendimento e a aplicação, e cuidado, porque o centro da palavra é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Escrituras dão testemunho de mim. Tudo aqui está escrito para te levar e me levar a Cristo. Então, eu quero sempre pedir a cada um de vós que a submissão à palavra do Senhor comece na leitura, nos estudos, no entendimento, no discernimento e depois na aplicação. E o Senhor há de nos abençoar. Esse livro de Esdras, irmãos, que nós já começamos a leitura bíblica diária, já teve uma semana ali do querido pastor João Batista, o irmão Dei, alguns obreiros ali da Santa Maria Norte, que estão nos abençoando. Ele é um livro que, se você parar e pensar e analisar o contexto histórico que está por trás de cada capítulo aqui, você fica impressionado. Você não sabe literalmente o que falar de Deus, porque se você olha para Esdras e diz que Deus é soberano, é pouco. Se olhando para Esdras você diz que Deus é amoroso, é menos ainda. Se você olhando para Esdras diz que Deus é fiel, você está sendo infiel por dizer que Ele é só fiel. Quando você olha para um livro desse, você encontra o Senhor em tantos detalhes, em tantas vírgulas, em tantos fatos, em tantas compreensões, que é com certeza um dos livros mais assombrosos da palavra do Senhor.
Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 1, não ele todo, porque basta, com certeza, até o versículo 5, para que o Senhor esta noite nos deixe absolutamente assombrados com quem Ele é. Olha que lindo e fantástico, assim diz a palavra do Senhor. No princípio, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Que dentre vós, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que restar em alguns lugares em que se habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amados irmãos, quando olho para um texto tão simples como esse, absolutamente descritivo, narrativo, de um fato histórico, que tem provas históricas, que tem documentos históricos atestando isso, eu de todo o meu coração eu fico espantado. Por quê? Porque da última vez que conversamos sobre Jerusalém, eu me lembro perfeitamente ter mostrado aos irmãos figuras de guerra, de destruição, de desastre. Figuras que, com certeza, tornaram a nossa querida pregação até um pouco mais inteligível, porque as imagens são janelas para a alma. E eu me lembro perfeitamente que conversei com os irmãos sobre as questões relacionadas à destruição daquele povo. Fora a pregação que dera início aos estudos diários e sequenciais do livro de Lamentações. E Lamentações é um livro que descreve muito bem exatamente como Jerusalém ficou depois que Nabucodonosor a invadiu. Para quem não está tão afeito a todos os fatos históricos que aqui estão por trás, a Babilônia, ao contrário da Assíria, porque quem invade o reino norte e o destrói é a Assíria. Quem invade o reino sul e o destrói é a Babilônia. À luz do livro Os Outros e a Bíblia, do professor André Hayek, à luz do livro Oriente Próximo, um livro muito inteligente e perspicaz, e à luz da grande obra, a Babilônia, origem de todos os povos e nações, origem dos sumérios, caldeus e etc., a gente pode chegar à seguinte conclusão. Olha que coisa interessante. Quando os assírios invadem a Samaria e destrói todo o reino norte, os assírios, eles eram muito competentes. Exército invejável, vida fantástica. Primeiro exército absolutamente
profissionalizado na história, eles chegam e arrebentam, e com todo o terror que impunham, e os irmãos já sabem disso, já estudaram isso, facilmente eles conquistavam os povos. Mas os assírios, eles tinham uma característica fantástica, que era retirar toda a monarquia, acabar com toda a monarquia, levar para Nínive o que havia de melhor, mas trazer dos povos conquistados outros povos para repatriar as nações que eram atingidas por eles. E aí a inteligência do povo assírio é exatamente essa. Na medida em que eu destruo e trago outros povos que já estão submissos a mim, eu tenho o que na minha mão? Um novo povo que está nascendo será submisso a mim, e os tributos serão maiores ainda. Assurbanipal era fantástico quanto a isso. Por isso dominou o que dominou. Mas os babilônicos não. Nabucodonosor não era assim. Os babilônicos, eles invadiam. Raramente um milagre acontecia deles deixarem reis e os povos ali só cobrarem tributos. Normalmente vinha, acabava com tudo, arrebentava com tudo, levava a elite para a Babilônia para os servir e deixava a terra arrasada. Jerusalém, irmãos, antes desse texto miraculoso, porque antes disso aqui está segundo Crônicas, e segundo Crônicas termina com Zedequias, o último rei caindo, o último dos filhos de Joás caindo, e a terra devastada. Quando você lê, inclusive na palavra de Deus, descrevendo, e ficou o povo da terra, a expressão povo da terra significa o resto, do resto, do resto, do resto. Porque se o indivíduo tivesse a mínima capacidade intelectual, ou alguma habilidade, Nabucodonosor tinha levado para a grande Babilônia. Irmãos, qual a chance do povo de Deus sobreviver depois do ataque de Nabucodonosor em 587, finalizando em 586? Era nenhuma. Era absolutamente nenhuma. E aí, já aproveitando, fazendo propaganda, a continuação da pregação de hoje é sexta-feira. Aí eu vou te mostrar um milagre maior do que o que está aqui. Como é que o povo sobreviveu na terra? E como é que tinha gente lá? E o que aconteceu? Dados históricos virão. Propaganda feita. Voltemos à palavra de Deus. Pereira. Olha quem era Nabucodonosor. Ele levava o que tinha de melhor para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele sabia alocar cada um. Ele sabia colocar músico perto de músico, metalúrgico perto de metalúrgico, intelectuais do lado de intelectuais, sábios do lado de sábios, bem como loucos do lado de loucos. Você tem tudo, você precisa de, inclusive, loucos, para que o império continue. Pastor, está falando sério? Gente, a guarda pessoal de Davi, se você nunca leu, tinha um maluco, que quando foi apresentar o currículo vitae dele, o que mais chamou a atenção foi: rei, um leão me encheu a paciência, e estava no inverno, e eu saí correndo atrás dele. Rei, ele caiu num buraco. Eu olhei para ele e eu disse: é para cair para dentro? Eu caí para dentro, e eu acabei com a vida dele. Posso ser um dos seus agentes pessoais? Davi diz: é isso que eu preciso. Sério, você precisa de louco. Um dia a gente conversa sobre os gigantes de Davi, fica para um outro momento. Tem cada um fantástico. E se eu te disser que existe cada um desses na igreja, calma, nós só estamos colocando cada um deles no devido lugar.
Aguarde. Espere só um tempinho a mais. 2, 3 anos. É o que nós precisamos. Escute, todos são úteis. Todos são úteis. Agora, olha que fantástico. Deixava a terra arrasada, quebrada, com gente que era o resto do resto. E nós vamos ver o milagre desse resto se transformar em fortaleza sexta-feira. Mas o que acontecia com quem ia para a Babilônia? Irmãos, de coração não queria nunca mais voltar. A Babilônia era inebriante. A Babilônia era linda. A Babilônia em si continha uma das 7 maravilhas do mundo. A Babilônia era extraordinariamente administrada. A Babilônia tinha os festivais dos seus deuses. E quando se falava em Ishtar e Marduk, eram festas colossais, inacreditáveis, com comidas inigualáveis, porque lá na Babilônia estava o que? O centro do mundo. E Nabucodonosor não deixava os melhores em nenhum outro canto. Ele trazia para perto dele o que havia de melhor. Não pense que os judeus, todos que foram levados de Jerusalém, foram e ficaram na cidade capital, a Babilônia. Não, eles ficaram um pouquinho depois. Durante a semana, na leitura bíblica diária dessa semana, você vai ver onde eles ficaram. Mas você vai ver até a misericórdia de Deus com isso. Achados arqueológicos fantásticos você vai ter durante essa semana. Mas deixa de propaganda e vamos voltar para a palavra de Deus. Escute, a Babilônia era inacreditável. Eu tenho fotos dessa época enviadas por Daniel. Vamos lá, meu filho. Daniel me fez um favor através do Zap. Mandou, você está precisando, não é? Então, fotos. Aqui você tem o caminho entre Judá e a Babilônia. Sabia que era o mesmo caminho, só que ali embaixo está Ur. É o mesmo caminho que Abraão fez para ir para Canaã. E caminho muito difícil. Caminho com muitos assaltos. Caminho muito pesado. Dizem que quase que 1/6 daqueles que foram levados de Judá para a Babilônia morreram no caminho. Morreram no caminho. Mas não há problema. Só estou levando a elite. E se eu só estou levando a elite, vai ficar comigo aqui pelo menos 5/6. Tá bom. Gente de alto nível, gente como Daniel, gente que simplesmente, testado por um tempo rápido, aprendeu rapidamente o aramaico, e entendeu toda a ciência, e já podia servir ao próprio rei. Não foi brincadeira quem levou. Inclusive nessa época, 2 reis estavam lá, Zedequias e Joaquim. Agora, o que era chegar na Babilônia? Aqui está um pequeno croquis, entre aspas, da Babilônia. Veja que essas partes negras, na verdade, são águas. A cidade da Babilônia, ela era muito bem cercada e cheia de água, o que possibilitava comida e vida, porque onde tem água tem vida. A primeira grande civilização cresce por aí, por causa das águas. E aí o que acontece? Você, quando chegava pela estrada norte, você já tinha essa visão deslumbrante. E principalmente você que estava vindo de Israel, você nunca tinha visto nada absolutamente idêntico a isso. Se você viesse pela estrada sul, aí a visão era muito mais bonita, porque você tinha, obviamente, com o reflexo do sol e a queda do mesmo pelos grandes canais
do Tigre do Eufrates, você tinha a chance de ter uma visão colossal, principalmente quando o sol está caindo. Agora, nada se comparava se você viesse do leste e pudesse entrar ali pelo portão de Istar. Nada se comparava a isso, irmãos. Olha que coisa fantástica e linda era a entrada da Babilônia pelo portão de Istar. Você entrava numa grande galeria, e isso aqui cabia aproximadamente quase 200 a 250 pessoas, uma do lado da outra, entrando em desfile na própria Babilônia, e ali, bem ali, o portão de Istar, uma das grandes belezas do mundo. Esse portão, inclusive, depois que as escavações em 1920 foram feitas nessa região, ele foi encontrado quase que intacto. O que os alemães fizeram? Tirou completamente ele daí, levou para a Alemanha e está no museu em Berlim. Já te mostro. Você tinha os grandes zigurates lá em cima, e entrar por aqui era uma sensação indescritível. A beleza te conduzia. E quando você chegava no portão, que você via a dimensão, a altura, a largura, e todos esses grandes animais, o dragão significando o deus Marduk, né? O leão significando a própria deusa Istar, e os demais animais significando os outros deuses, para você ter a dimensão do que é isso, do que é colossal, assustador, não era chegar na Babilônia, era entrar no portão número 8, que você podia entrar no portão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, era muito bonito, mas entrar no portão 8, dava a sensação de que você estava chegando em outro planeta, porque a beleza do portão de Istar, que hoje está ali, em Berlim, é uma coisa indescritível. Ninguém pintou de azul, não. Eram pedras que eles retiravam de outros povos, pedras na cor azulada, e conseguiram transformar nisso aí. E a sensação era indescritível. Se era assustador entrar na Babilônia e ver tamanha beleza, assustador era chegar no templo central. Existiam 4 a 5 templos, mas entrar no templo central, o templo de Marduk. Nisso que era um colossal de exatamente, irmãos, 90 metros de altura. 90 metros de altura. Irmãos, você ficava assim, se guerra entre povos é guerra entre deuses, Marduk arrebentou Yahvé. E vamos ser francos, comparando o templo de Jerusalém com o de Marduk, e o que tinha aí dentro, a Babilônia é um local fantástico de viver. Mas o mais belo não era isso. Obviamente que o mais belo era produto de amor de um homem por uma mulher. Aqui estão os jardins suspensos da Babilônia. O que é isso? São construções arquitetônicas lindíssimas, e que você tem que colocar nelas somente isso aqui. Água correndo, plantação nativa, com árvores e frutos, e simplesmente animais soltos. Por quê? Porque a mulher de Nabucodonosor, com quem ele casa, a mulher principal, é uma princesa da Medopérsia. Por isso que os medos não atacaram os babilônicos, porque havia esse casamento. E a mulher disse: eu tenho saudade da casa da mamãe. Aí, meu amigo, não é só você que come na mão da sua esposa. Nabucodonosor, desde essa época, se matava
por causa da crioula linda dele. Você está entendendo? Você faz tudo por uma mulher. Faz. Você vende a alma. Você faz uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins, o quê? Suspensos da Babilônia. Ele fez isso só para a mulher andar na cidade e se alegrar com a beleza. Dizer, olha, mesmo sentindo saudade da casa da mamãe, está quase bonito como era lá. E não me venha com assimetria, não. Isso aqui é uma das partes do palácio dele. Tudo bem assimétrico, geométrico. Meu amigo, não me bota qualquer árvore aqui, não. São árvores únicas no tempo e no espaço. Me traz alguma coisa lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque eu estou grávida e eu quero comer. Deus de misericórdia. E pelo que eu li sobre essa esposa desse homem, ela era muito linda, mas muito exigente. Mulheres bonitas, irmãos, são difíceis, realmente, de dominar. Mas, por experiência própria, eu digo a vós, é possível. Irmãos, aqui você talvez tenha uma visão do que seria Nabucodonosor no final da tarde. E se o final da tarde era bonito, aqui uma visão do que seria o dia. Sabe o que é você acordar? Ai, estou depressivo. O que eu vou fazer? Eu saio e vejo ali em casa o meu quintal. Aí eu vejo somente isso. É óbvio que as fotos que Daniel enviou no meu WhatsApp não correspondem à beleza, porque é o olho humano vendo, é que se tem a indescritibilidade. Todo mundo diz que quando vai no museu em Berlim e vê a entrada de Ishtar, diz assim que é um momento tão colossal que a pessoa fica tonta, de tamanha beleza, tamanhas cores. É algo assim, e aquilo é só a porta. Você já imaginou o que é entrar aqui? Pode retirar, filha. Sabe o que é entrar em Babilônia? É lógico, é uma pena. Daniel não me enviou as fotos dos manjares. E eu precisava de um vídeo sobre tudo que ele tinha acesso, porque ele tinha acesso à mesa do rei. Pastor, mas Daniel e os amigos dele eram uma minoria. A cidade onde os judeus estavam era tão grande, tão fantástica. Bem, assista durante a semana as mensagens bíblicas. Você vai ter acesso a um vídeo gravado em 3D da cidade onde eles estavam. Amados irmãos, a Babilônia era inacreditável. Quem estava na Babilônia e se lembrava de Judá, só podia chorar, como está nos Salmos dizendo, chorar com saudade de Jerusalém, se literalmente amasse o Senhor. Porque a Babilônia foi feita e estruturada e ornamentada por gente que era trazida a Nabucodonosor de todas as partes, e ele tinha acesso ao que se tinha de melhor no campo intelectual, no campo das artes, no campo das ciências, no campo da matemática, no campo da astrofísica. Eles chegaram a descrever
o que hoje a gente ainda não conhece sobre o universo. A Babilônia se levantou, Sorilene, para que ninguém mais desejasse voltar para casa. A Babilônia se levanta para que Jerusalém fosse esquecida. E aí agora dá para entender o que a palavra de Deus está dizendo. Porque quando você pega Esdras, que história é essa do dono do mundo? Mas pastor, já não era mais Nabucodonosor, já era Ciro, o rei da Pérsia. Sim, mas ele incorporou tudo o que havia de extraordinário da Babilônia. Gente, quando Nabucodonosor morre, alguns anos depois, sua esposa morre, acabou o vínculo entre a Babilônia e os medo-persas. Os medo-persas vieram engolir a Babilônia. Nabucodonosor era muito inteligente. Ele casado estava com uma princesa persa, porque ele sabia que ele não tinha capacidade de enfrentar os medo-persas. Agora, depois da morte, os persas vieram engolir a Babilônia. E esse homem, como é que esse homem pega o que a Babilônia tinha de bom? Porque vamos ser francos, esses homens que estão aqui, eles não se misturam com o erro, eles comem diferente, eles têm uma vida diferente, eles são prósperos, tá, eles não se curvam aos nossos deuses, mas das últimas vezes que tentamos, a coisa ficou feia. 3 deles entraram na fornalha, e a gente viu 4 e saíram e não queimou nada. Então tem uma proteção especial sobre essa galera. Como é que Ciro deixa eles voltarem? Como é que se perde mão de obra qualificada, de primeira qualidade? Escravos fantásticos como esses judeus. Só tem uma explicação. A Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro. O que se fala agora? O que se diz de um Deus como esse? Tem adjetivos para ele? Muito menos eu. E o milagre não é despertar o coração de Ciro. O milagre é o quê? Vamos lá, é mais ou menos assim. Ai, que eu gosto do Gama, gosto. Eu gosto do Brasil para Cristo, gosto. Mas eu estou em Nova York. Eu estou na St. Paul Church. Pelo amor de Deus. A orquestra são 250 músicos. O coral são 450 mulheres. Pelo amor de Deus, são mais de 15 mil carros chegando. Você entendeu? Eu amo minha igreja. Eu sei que o Senhor pode fazer um dia isso aqui, no Brasil para Cristo, no Gama. Olha que fantástico. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos assim, poxa pastor, eu amo meu apartamentozinho no Gama. Ele é pequeno, cabe só eu, e eu ainda casei. Mas é bom, pastor, porque toda vez que eu tenho que passar por ela, sem querer eu encosto. E aí algo do Senhor vai chamuscando, não é?
Mas sabe, pastor, eu cresci na empresa e me mandaram para Quebec. Ah, pastor, Quebec, Canadá. Ah, Quebec, as ruas de Quebec. O friozinho de Quebec. O chocolate de Quebec. Voltar para o Gama. Tu entendes? O milagre não foi só em Ciro. O maior milagre está no versículo 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, e subiram para reedificar a casa do Senhor. Babilônia foi feita para que Jerusalém fosse esquecida. Babilônia foi erguida para que Jerusalém fosse abandonada. Babilônia foi levantada para que o povo de Deus se sentisse muito bem longe de Jerusalém. E afinal de contas, Jeremias mandou uma carta para cá, e Jeremias tinha dito, isso está em Jeremias 29, vá casar, vá dar sua filha em casamento, vá construir casa, vá plantar vinha, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, que vocês vão ficar aí um bom tempo, é 70 anos por baixo. Jeremias falou 70, mas 70 foi quando começou a voltar, demorou mais 80 para todo mundo voltar, 3 grandes retornos. Estou com a palavra de Deus. Jeremias mandou ficar por aqui. Uau! Obrigado, Jeremias. É interessante um texto como esse, porque ele mostra que há um Deus que controla todas as coisas, que é Senhor da história, que é Senhor do tempo e do espaço, que faz com que o coração do rei se incline completamente para o servir, mas que também é capaz de pegar o coração dos seus servos e levar para onde está a sua vontade. E eu vos digo, a vontade do Senhor nunca foi e nunca será a Babilônia. Porque em Jerusalém é que está o nome do Senhor. Em Jerusalém está a casa do Senhor. De Jerusalém e de Sião é que saem as bênçãos do Senhor. Esse livro é um milagre na medida em que o maior dos impossíveis do Velho Testamento foi o quê? A gente não sabe, a gente fica confuso, a gente agora fica completamente perdido. Foi a criação, com explosão de vida, cores, imagem, cheiro, sabor. Foi a queda. Foi o tomar de um novo povo. Foi o dantesco dilúvio. Foi a inigualável vida de cada um dos patriarcas. Foi a mão forte de Deus, tirando o seu povo do Egito com todos aqueles prodígios. Querer sair do Egito é tranquilo. Está apanhando, está gemendo, está ruim, está doloroso, mas querer sair da Babilônia, com todos os seus encantos, sabores, cores, delícias, pecaminosas, mas delícias. Venhamos e convenhamos,
diabo foi estratégico. O diabo, quando ouviu a voz do Senhor dizendo: eu vou levar vocês, é para a Babilônia. Acho que ele caprichou um pouquinho. Mas Deus, que cumpre sua palavra. Na Babilônia tinha homens que diziam: eu não me contamino. Eu não abro mão. Na Babilônia tinha homens que diziam: eu não me curvo. Na Babilônia se tinha homens que simplesmente atarefados, mortos de cansado, porque você ser um dos maiores sátrapas do rei. Daniel estava entre os 3 grandes, ele dominava 1/3 de tudo. Mas ele não abria mão, 3 vezes por dia, buscava o Senhor, buscava o Senhor, buscava o Senhor. E quando no coração dele ele tinha dúvidas, ele dizia: me dá os livros, porque eu tenho que ler os livros. Me diz, que horas? Me diz se um homem desse dormia. Me diz se um homem desse acordava. Porque no outro dia, ele não poderia esquecer que mesmo sendo sátrapa, sendo poderoso, forte, ele era escravo. Então dele se requeria muito mais. Mas um homem desse não abria a mão de servir ao Senhor 3 vezes por dia. Eu, quando paro e penso nisso, meu Deus, eu nem estou na Babilônia, eu estou no Gama. E vivo a vida que vivo, do jeito que quero, abraçando o pecado com amor, com carinho, e ainda pensando que vou para o céu, ainda pensando que vou para o céu. É muito difícil hoje o diabo desenvolver técnicas maravilhosas, agressivas, contra o povo de Deus, dizendo: vamos matá-lo, vamos matá-lo, vamos matá-lo, porque isso faz a gente despertar e crescer. Não. O diabo nos coloca em berço esplêndido, à luz do sol, do céu, do mar ter, para que a gente não sucumba em Babilônia. Porque nós estamos amando essa cidade. É sério. Já viu que a gente só se mexe quando é congresso? Já viu que Deus só quando tem festa que alguma coisa fantástica acontece? É sério, irmãos. Indolência, uma dificuldade. Mas o diabo, ele é estratégico. Só que o Senhor, mesmo na Babilônia, tem servos fiéis. Eu quero te convidar a você não se curvar ao sistema. Eu quero te convidar a você começar a abrir a Bíblia como nunca e ler e dizendo: Senhor, fala. Eu quero te convidar, literalmente, a períodos de oração e de busca e de clamor. Sabe por quê? Porque foi necessário um milagre para que aquele povo retornasse. Jesus disse que antes dele voltar seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam,
casavam, davam-se em casamento, faziam negócio, nada errado nisso. Mas é simples entender isso. As pessoas se dedicavam a tudo, menos ao Senhor. Mas Deus é Deus. Ele vai nos despertar. Ele vai nos levantar. Ele não vai nos deixar dormindo. E eu estou pedindo, Senhor, não substitui não, não joga ninguém fora não, não arrebenta não, Jesus. Tem misericórdia, nos levanta, a começar por mim. Nos levanta para a tua glória. Nos levanta para a tua casa. Nos levanta para ter a dimensão de que nós precisamos da tua palavra, do teu evangelho, da tua graça, do teu amor, da tua vida, Senhor. Faz conosco o que tu fizestes com este povo. E vai acontecer desde o maior ao menor. O Senhor vai ter misericórdia. E até nas grandes autoridades o Senhor vai tocar. E o coração deles será direcionado pelo Senhor. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é Deus único. E aí quando você continua um livro como esse, você diz assim, meu Deus, não tem nada maior do que isso. Tem a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, quão insondáveis os juízos do Senhor. Quem pode prescrutar? Sabe, irmãos, o Senhor nos falará de forma muito grande. E nós louvamos o Senhor por isso. Senhor, meu Deus, obrigado pela Babilônia. Ela é fundamental, Senhor, para que nós possamos provar a Ti se somos dignos ou não do Teu nome, do Teu Espírito. Obrigado pela Babilônia, ela nos provoca, ela nos incita, ela nos seduz. Obrigado pela Babilônia, Senhor, porque não há outra forma de podermos ver aonde está o nosso coração. Dá-nos um coração voltado a Jerusalém. Dá-nos um coração voltado ao Monte Sião. Dá-nos um coração voltado para a Tua glória. Dá-nos um coração que glorifique o Teu nome. Dá-nos um coração que, bastando a Tua ordem, nós nos levantemos. Senhor, muda o nosso coração, Deus. Muda o nosso coração, porque amamos a Babilônia. Amamos essa cidade, amamos o sistema, amamos o pecado. Essa é a verdade, Senhor. Nós amamos. Muda o nosso coração. Transforma a nossa vida, transforma a nossa alma. Direciona-nos de volta a Jerusalém, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus, Jesus Cristo, no céu já tem morada.
Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem mesmo, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Olha a profundidade dessa letra. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. É melhor do que tudo. Quem ama este mundo, tudo que tem nele, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem morada lá no céu? Quem acredita que tem morada lá no céu? Você crê? A certeza de ter morada lá no céu é deixar de amar esse mundo. É o primeiro passo. Deixou de amar esse mundo e o que tem aqui nele, você já está praticamente certo, um passo da sua morada lá no céu. Amém? Deixar de amar esse mundo não é deixar de viver neste mundo. Deixar de amar esse mundo é colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. O resto fica para segundo lugar. Amém, igreja? Vamos louvar o nome do Senhor com a nossa banda?